Deus bendito, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, por tua graça, por tua compaixão, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, sendo a causa real de não sermos consumidos, porque o Senhor não muda, é Deus de misericórdia, é Deus de compaixão, é Deus de juízo, mas, ó Deus, o teu juízo é antecedido pelas tuas misericórdias. O Senhor não consuma, ó Deus, a sua ira, sem primeiro exceder a sua misericórdia. Por isso estamos de pé, pois até aqui nos tem ajudado o Senhor. Reconhecemos isso e nesta manhã te glorificamos. E o que viemos fazer nesta manhã, ó Deus, é nos aperfeiçoar ao serviço do nosso Mestre. Por isso capacita-nos, ó Deus, como alunos que reconhecemos ser, para que o teu nome santo seja glorificado no abrir da nossa boca, ó Deus, que os nossos lábios estejam a serviço do reino de Deus. Para tanto, ó Deus, capacita-nos, sonda-nos, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno das tuas misericórdias e do teu poder. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos seguir no nosso capítulo 17 de Mateus, onde vamos continuar a ver algumas coisas que já temos visto em outros tempos, principalmente no nosso seminário número 1, mas não podemos deixar de falar nessas coisas novamente, sempre que tem oportunidade. Mateus 17, no capítulo 14, Mateus 17, no verso 14, diz: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular por que motivo não pudemos nós expulsá-lo. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. O que nós queremos ver aqui? Primeiro detalhe os discípulos agiram. Eles agiram para combater aquela situação, para expulsar aquele demônio. Porque eles reconheceram que ali tinha um demônio. Porque eles chegam para Jesus e dizem: por que não podemos nós expulsá-lo? Então eles reconheceram, quando eles tiveram o primeiro contato com a situação, eles reconheceram que se tratava de um demônio. Então eles foram lá com o entendimento correto da situação, porque muitas coisas às vezes nós não discernimos se é um demônio, se é uma enfermidade natural, né? E, enfim, que situação é aquela? Os discípulos aqui reconheceram, pelo que eles interrogam Jesus, eles reconheceram tratar-se de um demônio. Se eles reconheceram tratar-se de um demônio, eles chegaram lá e disseram: demônio, em nome do Senhor Jesus, sai. E o demônio não saiu. Se o demônio não saiu, alguma coisa aconteceu. O que? Aí Jesus explica: vocês não puderam expulsar esse demônio por causa da vossa pequena fé. Porque se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis ao monte: ergue-te, enfim, e assim se fará. Então,
eles discerniram a situação, tiveram fé para ir até a situação, ordenaram conforme a regra, mas ficou provado que no Evangelho as regras não são visíveis somente. Jesus disse que faltou algo, não que eles tenham feito, faltou algo que eles tenham, algo que eles não sentiram. O que é fé? Fé, nós já vimos que a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Nós já vimos claramente que fé é sinônimo de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, tanto maior a sua fé. Isso aí é ponto final. Eles tinham alguma fé, mas não uma fé suficiente. É isso que o texto está explicando. Depois vai lá no verso 20 e diz: tal, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Aí diz: nada vos será impossível, ponto. Aí começa dali uma nova narrativa. Mas esta casta não se expele por meio de oração e jejum, uma expressão que aqui a minha Bíblia, bem moderna, uma Bíblia revista e atualizada, está trazendo toda essa expressão do verso 21 entre colchetes. E lá no começo da minha Bíblia, vem explicando que as expressões entre colchetes não fazem parte do manuscrito adotado para esta tradução. Ou seja, eles não encontraram este pergaminho. Aí eles dizem assim: mas teria sido acrescentada por João Ferreira de Almeida na época em que fez a tradução. Ou seja, eles pressupõem que João Ferreira de Almeida tinha algum pergaminho que constava esta passagem de Mateus 17, 21. A Sociedade Bíblica do Brasil, quando coloca aqui no começo da Bíblia essa explicação, ela supõe isso, mas ela não diz aonde estão esses pergaminhos, para onde foram estes pergaminhos. Outra coisa, ninguém tem estes pergaminhos. Eu quero deixar bem claro isso. Ninguém tem estes pergaminhos. Então, várias editoras com os estudos mais modernos, com a preocupação em fazer a nossa Bíblia mais igualada aos originais, vários estudos neste século que deixamos para trás, o século XX, vários estudos foram realizados em busca da melhor tradução bíblica. E ninguém encontrou Mateus 17, verso 21. Nem a tradução do Novo Mundo, que é usada pelos testemunhas de Jeová, esses pagãos, né, testemunhas de Jeová, a Bíblia deles não tem o verso 21 de Mateus 17. A Bíblia, traduções das edições paulinas, que são edições católicas, também não tem o verso 21. Esta Bíblia aqui lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, edição revista e atualizada, é uma edição moderna, feita há menos de 20 anos atrás. Esta edição também traz o verso 21 entre colchetes com esta explicação. Novos lançamentos da Sociedade Bíblica do Brasil, como a Bíblia na linguagem de hoje, né? O Novo Testamento na linguagem de hoje, que a Sociedade Bíblica do Brasil lançou, também não traz o verso 21. A Vulgata é uma tradução católica bem antiga, não traz o verso 21. Mas você deve ter visto muita gente que ficou com problema no estômago
jejuando para expulsar o demônio. Não deve ter visto? Se você nunca viu, eu te apresento um. Eu tive problema de estômago. Está escrito. Não é assim que a gente seguia? Está escrito. Mas o Senhor Jesus não disse simplesmente está escrito. Não, Jesus não disse simplesmente está escrito. Ele disse examinai as Escrituras. Um exame é uma coisa, eu posso até dizer isso, além do escrito. Porque está escrito, acabou, eu li, acabou a história. Como se eu lesse uma poesia. Está aqui, a poesia é isso aqui, acabou a história. Mas a Bíblia não é bem assim. E nós já temos visto muito que a Bíblia, apesar de nós dizermos a Bíblia é a palavra de Deus, outras pessoas preferem dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu também acho isso brilhante, não tenho nada contra isso não. Por quê? Porque nós vemos claramente ideias, projetos e opiniões de homens aqui neste livro, que não tem nada a ver com Deus, simplesmente foi registrado aqui, mas não foi a ação de Deus. Nós vemos pessoas aqui maquinando e agindo contra Deus. Não é Deus falando, são pessoas maquinando, são pessoas projetando. Os projetos que o rei da Assíria fazia e Eliseu revelava lá em Israel e dizia, olha, não passe, rei de Israel, por tal lugar, porque o rei da Assíria armou uma emboscada. E as armações do rei da Síria, tudo que ele fazia, era Deus? Era a palavra de Deus? Não, não era. Então não posso dizer que nesse livro aqui está somente a palavra de Deus. Mateus 4, Lucas 4, nós vemos claramente o diabo falando, o diabo agindo, o diabo tentando. Então nós já vimos que esse livro ele tem que ser examinado. Ele contém sim a palavra, a regra de Deus para a nossa vida, como João diz, se tudo que Jesus fez fosse escrito em livros, eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberia. Então aqui nós sabemos que está a palavra de Deus, mas eu preciso examinar isso aqui e pela direção do Espírito Santo receber a graça para discernir neste livro chamado Bíblia o que é e o que não é palavra de Deus. E como nós temos achado coisas que não são palavras de Deus, palavras de João, palavras de Paulo, palavras de Pedro, não são palavras de Deus. Tem coisas que João, Pedro e Paulo disseram que são palavra de Deus, e tem coisas que eles disseram que não é palavra de Deus. E ponto final. Mas isso é uma questão de examinar para entender isso. Inclusive, se nós examinarmos com muito carinho, nós vamos achar até expressões dos apóstolos que são contrárias a expressões de Jesus. O que prova que esse livro abriga 3 níveis de palavra: palavra divina, palavra humana e palavras satânicas. Palavras de obediência, palavras de rebeldia. Nós vemos tudo isso nesse livro. Por isso o Senhor Jesus não disse leiam as Escrituras. Ele disse examinai, né? Aquela velha expressão científica. Às vezes a pessoa diz assim, o médico diz assim, me faz um exame de sangue. Às vezes ele diz assim, não, me faz um hemograma completo. E às vezes o médico especifica hemograma completo com mais, tem umas 3 letrinhas que ele coloca lá que eu não lembro agora, não sei que, AS, tem... TKS? EAS? Bom, então, quer dizer, aí, doutor, não é um exame comum? Não, um exame de sangue comum não vai revelar o que eu quero ver. Então, eu quero mais isso daqui. Ou seja, está nos ensinando que existem coisas que precisam ser mais aprofundadas. É o significado desta palavra exame. Não é simplesmente uma leitura, não é simplesmente olhar no microscópio, o sangue é A positivo, o sangue é O, o sangue é AB. Não é só isso, quer se saber outras coisas. Quer saber o fator RH, quer saber se a pessoa tem alguma contaminação no sangue. A palavra exame, ela é muito detalhada e muito profunda. Então o Senhor Jesus não disse leiam as Escrituras, ele disse examinai. Propositadamente ele disse examinai, né?
quando Filipe pergunta para aquele eunuco, né, mordomo da rainha de Candace, lá em Atos, Filipe pergunta para ele, entendes tu que lês? Ele falou, não estou entendendo. De quem esse profeta está falando? Dele? De outro? Ou seja, ali fica demonstrado que muitas vezes na simples leitura não há entendimento. Tem que haver um exame, um estudo mais profundo. E é aí que 90% dos cristãos ficam para trás. Porque muita gente quer simplesmente ler, não quer examinar. Porque para você ler 10 capítulos da Bíblia, você consegue fazer isso talvez em 40 minutos. Mas para você examinar a Bíblia, você vai pegar um capítulo e usar mais de 40 minutos. E nosso ser, a nossa formação, nosso posicionamento psicológico, nós não gostamos de nos deter em coisas, olhando que lá para frente ainda tem uma estrada muito longa. Nós queremos correr e percorrer a estrada logo. Eu tenho, por causa das crianças estão aprendendo música, várias pessoas na igreja estão aprendendo música, eu tenho, com um pouquinho de tempo, às vezes eu clico em algumas coisas, e os professores de músicas, eles estão falando assim, olha, essa lição aqui, ela tem 1 hora, mas se você percorrer ela toda em 1 hora, você não aprendeu nada, você perdeu o seu tempo. A cada 5 minutos tem uma lição diferente. Ele falou assim, cada lição dessa você deve praticar durante 1 semana. O DVD que tem 1 hora, você vai demorar muito tempo para terminar ele. E tem pessoas que pegam aquele DVD de 1 hora, percorre ele todinho e diz assim, eu já estudei. Estudou, faz, não vai fazer. Então, assim é a Escritura. Nós temos que examinar. Então, voltando aqui para o nosso texto, Mateus 17, 21. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Vai haver um tempinho mais para frente em que esse texto será lido em igrejas e pessoas vão dizer assim, mas isso aqui não está na minha Bíblia. Vai chegar depois no final do culto e vão questionar pastores por aí. Pastor, mas esse texto que o pastor leu não está na minha Bíblia. E pastores vão acabar entrando em parafuso, porque não tem se preocupado em evoluir no conhecimento, procurado entender. E muitas vezes, irmão, o que acontece? Existe um toque do Espírito Santo para que nós possamos evoluir. Eu era uma pessoa voltada para jejum porque eu achava que tinha que ser assim, então só depois que o meu entendimento mudou, quando eu comecei a parar e pensar, eu falei assim, mas como que um jejum me deixa mais forte? Eu tenho que entender isso. Quando eu comecei a questionar isso, que um estômago vazio estaria sendo mais capacitado para expulsar um demônio do que um estômago cheio, quando eu comecei a questionar isso, é que eu comecei a entrar em conflito. Eu falei, não, isso não faz sentido para mim. Quando eu parti para esse ponto, aí sim, o Espírito Santo me disse, vai à Escritura. Quando eu fui à Escritura, aí eu me deparei. O que esse colchete está fazendo aqui? Falei, tem que ter uma explicação. Aí comecei a revirar a Bíblia para lá e para cá. Falei, não, esse colchete tem que ter uma explicação. Mas eu já tinha a Bíblia há anos nas mãos. Mais de 15 anos a Bíblia já estava nas minhas mãos. E eu sempre lia, via aquele colchete ali e nem percebia ele. Mas um dia o Espírito Santo disse, vai para a Escritura. Quando eu olhei e vi aquele colchete, aí eu fui lá para frente, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler no final, né? Para ver o que dizia daqueles colchetes, não achei nada. Aí fui lá para o começo, falei assim, se eu não achar, eu vou ligar para a Sociedade Bíblica do Brasil e perguntar o que são esses colchetes. Mas eu achei, lá no começo da Bíblia, a explicação. Por quê? Eu não fiz apenas uma leitura, eu me preocupei em examinar aqueles símbolos que ali estavam. Então, esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. E tudo isso aí que eu já falei tem acontecido. Agora, outra coisa que eu quero dizer. Um fato é que
passagens entre colchetes simplesmente não existem. Elas simplesmente não existem, ou seja, ninguém pode acreditar, ninguém deve acreditar. Se estiver acreditando, vai ser uma atitude totalmente inútil, se acreditar que jejum expulsa demônio. Inclusive, se você examinar a questão do jejum desde as culturas antigas da nação de Israel, você vai ver que jejum nunca, jamais foi usado como fortalecimento espiritual para encarar o diabo. Isso é uma coisa que realmente, devido a esse erro, desse acréscimo aqui, gerou uma noção totalmente errada no meio do cristianismo. Porque realmente era complicado entender isso, ainda mais em décadas passadas, em centenas de anos atrás, em que não tinha nenhum símbolo para mostrar aquilo. Simplesmente aquilo estava ali como um verso 21 que nunca existiu, mas estava ali. Como que as pessoas iam saber aquilo ali? Como que iam ter essa noção? E tinha gente, sim, eu conheci pessoas que diziam, não, eu não jejuo, e eram criticados dentro da igreja. Eu conheci muita gente que dizia que não jejuava, embora não soubesse explicar o porquê, já que estava escrito ali. Muita gente, eu vi pastores criticando membros de igreja, porque ele chamava para fazer uma reunião de jejum, e as pessoas diziam, não, pastor, eu não jejuo. E o pastor criticava, eu vi isso várias vezes na Igreja Batista, por exemplo, o pastor criticava porque irmãos não queriam saber de jejum. Mas a pessoa não tinha como explicar por que de não jejuar, mas não jejuava, porque não achava aquilo uma lógica. Então, o que acontece? Existem passagens que simplesmente elas não existem, mas foram acrescentadas. E existem outras passagens, como por exemplo, a de João, capítulo 8, uma que fala da mulher pega em adultério. Aquela mulher pega em adultério, de João capítulo 8, aquela história, ela é verdadeira. Mas ela está todinha, a história toda está entre colchetes. E já teve gente me questionando, pastor, você já pregou várias vezes sobre a mulher adúltera, mas é um texto que não faz parte dos originais. Não, veja bem, o que aconteceu com o texto de João capítulo 8 da mulher adúltera? O evangelho de João, ele foi escrito. Foi escrito no começo dos séculos, no começo quando os discípulos estavam escrevendo, aquilo foi escrito. Então, essa parte da mulher adúltera não constava. Mais adiante, lá para frente, houve provas de que aquele fato havia acontecido, de que aquele episódio da mulher adúltera, que foi pega pelos sacerdotes, pelos escribas, enfim, que foi levada diante de Jesus, teve-se prova em outros pergaminhos, em outras narrativas, de que aquele fato havia acontecido. O que fizeram? Acrescentaram aquele fato dentro do Evangelho de João. Só que as Bíblias modernas, quando usam os pergaminhos, eles não usam aquele texto, ou melhor dizendo, aquele texto não faz parte dos pergaminhos tradicionais. Ele é um pergaminho à parte. Então, existe o pergaminho, existe a narrativa, existe suficientemente bases para se crer que uma mulher pega em adultério foi levada diante de Jesus e que toda aquela situação aconteceu e que Jesus declarou, aquele que não tem pecados que atire a primeira pedra. Aquela história ali é verdadeira.
Mas, como ela não faz parte dos pergaminhos já então escritos pelos apóstolos tradicionalmente, eles hoje aparecem, João capítulo 8, a mulher adúltera, ele aparece entre colchetes, mas a história é verdadeira. Então você tem duas situações, uma que não existe e outra que foi acrescentada porque existe, tem-se prova daqueles fatos. Agora, você pega duas expressões, todas duas entre colchetes. Uma existe, uma não existe, e a outra existe. Para quem sobrou o problema? Para nós. O problema sobrou para nós que estamos lendo. O que as gráficas deveriam ter feito? Não existe, tá, entre colchete. Existe, foi acrescentado depois, mas existe. Colocaria uma chave? Mudaria a nomenclatura? Não, eles colocaram a mesma nomenclatura, o mesmo símbolo do colchete, eles usaram para as duas expressões. Ou seja, são pessoas, na verdade, não muito inspiradas, mas, de alguma maneira, servindo a Deus. Então, nós temos aí esses dois problemas, né? Se você não estuda suficiente, não se aprofunda, não pesquisa, não lê um monte de livro, um caminhão de livro, você acaba não vendo a realidade dos fatos. Então, Mateus 17, 21, não faz parte de nenhum pergaminho. Já João capítulo 8 faz parte de pergaminhos que ficaram à parte, ou seja, foram escritos depois que o Evangelho de João já tinha sido escrito. Nós vamos seguir mais um pouquinho. Verso 22 diz: Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. O que nós vemos, irmão, numa passagem bíblica tão gloriosa como essa? Primeiro, Jesus está mostrando algo assim, né? Jesus está falando coisa muito tremenda, muito gloriosa. Ele está sendo específico de uma situação. Jesus está falando do futuro. Ele está falando, olha, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ou seja, o que nós podemos entender para acrescentar a nossa fé? Podemos entender que todos os tempos e estações, todos os momentos, todos os fatos já estão pré-determinados. Não tem nada a ver com predestinação, reencarnação, nem satanismo. É outra história. São as coisas que acontecem conosco, servos de um Deus vivo. Então, todos os fatos já estão pré-determinados pelo nosso Deus. Enquanto Jesus não disse, olha, está chegando a hora e vai acontecer isso, não aconteceu. Mas não tentaram fazer? Quantas vezes a Bíblia diz que Jesus foi cercado pela multidão, mas sumiu do meio deles? Não diz? Quantas vezes tem um episódio lá que a Bíblia diz que Jesus foi levado à beira de um precipício. Era o ritual do apedrejamento. O ritual do apedrejamento era o seguinte: levava-se a pessoa à beira de um precipício, despia-se essa pessoa, pegava essa pessoa, colocava de cabeça para baixo e a jogava de cabeça para baixo do precipício. Se ela ainda se mexesse, eles desciam e apedrejavam.
até realmente aniquilar a pessoa. Jesus chegou a ser levado à beira de um precipício, empurrado pela multidão. Só que a Bíblia diz que quando ele está lá, saiu do meio deles. O que nós temos de lição para a nossa fé? Que nenhuma folha cai da árvore se Deus não disser cai. Nem um fio de cabelo vira branco nem preto, ninguém acrescenta um côvado à sua estrutura, ou seja, tudo está na mão de Deus. E é assim que nós temos que caminhar, com fé. Por isso a Bíblia diz, se tu saíres a peleja contra os teus inimigos e ver carro e cavalo, povo maior número do que tu, deles não terás temor. Porque uma coisa que a igreja sempre vai ver na sua frente é um número de inimigos maior. É carros e cavalos e povo em maior número. Isso a igreja verá sempre. Que força a igreja teria para dominar? Que força a igreja teria para guerrear? Que força Davi teria para encarar Golias? Só se for a força do Senhor. Se não for a força do Senhor, não vai encarar de jeito nenhum. Ninguém é doido de encarar um homem de 3 metros de altura, guerreiro desde a sua mocidade, armado até os dentes. Como que vai encarar um homem daquele? Então é a força do Senhor, é a fé que faz a diferença. Então aqui nós vemos, por essa passagem bíblica, Jesus está dizendo, ó, estes o matarão. Jesus está falando dos detalhes das coisas que vão acontecer, né? Não, ninguém surpreende Deus, ninguém surpreende os projetos de Deus, ninguém aniquila a obra de Deus, ninguém frustra o que Deus quer fazer, ninguém engana a Deus, ninguém o surpreende, não adianta, ninguém, Deus segue os seus passos inabalavelmente. Ninguém abala o projeto de Deus. E Jesus está dizendo aqui, Jesus está dizendo algo glorioso, olha, eles vão me matar. E no 3º dia eu vou ressuscitar. Tá. Isso é uma notícia triste ou é uma notícia alegre? Imagina, nós estamos andando com Jesus, Jesus cura, Jesus liberta, anda sobre as águas, Jesus se transfigura, Jesus está arrebentando. Aí Jesus vem e diz assim, olha, agora é o seguinte, eu vou até Jerusalém, vão me matar e ao 3º dia eu vou ressuscitar. Eu dizer, caramba, é o máximo. Mas o que os discípulos fizeram? O que os discípulos fizeram? Se entristeceram. Ou seja, qual é a lição que nós temos aqui examinando isso? Diante de notícias muito gloriosas, você pode não estar bem afinado espiritualmente com a realidade. O que para você deveria soar como alegria, como glória e como vitória, está soando como derrota. Por quê? Por causa da sua visão limitada, por causa da sua pouca fé, por causa do seu conhecimento obscurecido, porque você não está exercitado na fé. O que é ser exercitado na fé? É você estar trazendo à memória as coisas que revelam o seu conflito. Tem gente que só pensa no evangelho assim, eu estou com Jesus, a minha vida é de paz, 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 paz. Pessoas que no seu interior, no seu ser, no seu espírito, na sua alma, no seu psicológico, nunca se preparam para as guerras e para as dificuldades. Quando a sombra dessas coisas acontece, elas temem, tremem e voltam atrás. Não se preparam. Na primeira ameaça, elas vão dizer, opa, vou mudar meu caminho. Irmão, Jesus está dizendo, nada acontece que Deus não tenha determinado que aconteça. Com as nossas vidas, com a sua igreja. Não estou falando de mundo, não estou falando de ímpio. Eu estou falando de nós, cristãos, discípulos de Jesus. Ele falou, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Nenhum perecerá. É isso que Jesus deixou para a sua igreja. Está lá escrito em Lucas. Não me recordo o capítulo. Então, os discípulos ouvem uma palavra gloriosíssima, mas ao invés, eu pularia de alegria, irmão. Eu pularia de alegria. Como é que é, Jesus? O que vai acontecer? Vão me matar e ao 3º dia eu vou ressuscitar. Ah, já estou comprando a minha tenda. Vou ficar de plantão na porta daquele túmulo. Não saio de lá para nada.
mas a visão deles não está perfeita. E nós vamos detectar isso numa série de situações depois, quando Jesus é morto e eles se escondem. Depois, Jesus já ressurreto, mas eles vão pescar e uma série de coisas acontece. Tem gente indo para o caminho de Emaús que não creu. Se tivessem crido que Jesus ressuscitaria, não teriam ido para Emaús. Ou seja, às vezes Jesus fala, essa é mais uma lição, às vezes Deus fala algo que nós não conseguimos conceber e tomamos o caminho errado. Se eles tivessem crido que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, eles teriam ido para Emaús? Mas de jeito nenhum, não teriam ido para Emaús. Não, vamos aguardar. Antes do terceiro dia eu não faço nada. Porque o mestre disse que vai ressuscitar, mas eles creram? Não. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus, às vezes, ela é tão antagônica, tão pesada, tão horrível para as nossas concepções, que nós preferimos difamar a palavra, ao invés de nos submetermos a ela. São aquelas pessoas que, não, eu creio nisso, nisso eu não creio. Não, eu concordo com isso eu não concordo não. Por quê? Porque a palavra está soando muito pesada, muito grosseira. Imagina, Jesus está ali, os discípulos estão vivendo a maior alegria, a maior glória. Jesus vencendo tudo, multiplicando pães e peixes, eles na maior mordomia. Aí daqui a pouco Jesus diz, vão me matar. Hã? Não, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não, puxa vida, matar o mestre. Nem ouviram que ele ia ressuscitar. Assim é a palavra de Deus. Às vezes nós vamos ouvir coisas que não estamos de acordo, mas quer concordemos ou não, teremos que passar por aquilo. Se não passarmos, ficaremos fora da estrada. Amém? Nós temos alguma pergunta neste momento? Não? Tem? Não? Ninguém tem perguntas? Então nós vamos parar para tomar um cafezinho? Já já a gente volta.